Roger tinha desfalques e um deles de um cara que simplesmente se tornou o dono da posição, que é o Bernabé, e jogou um René que hoje não comprometeu, longe disso, né, Diogo? Não comprometeu, eu até acho que ele foi menos que o Bernabé, né, porque o Bernabé ele joga mais por dentro, ele é mais agressivo, ele dá mais opções ali para ter vantagem numérica no meio, ele às vezes faz a profundidade indo pro lado, enfim, o Bernabé é o dono da posição, mas o abraço do Roger ao René é aquele abraço de, olha, você pode ser útil mesmo num nível mais abaixo, enfim, não é aquela desgraça, enfim, de tudo que estava acontecendo. Mas, e ele fala sobre a data FIFA também, né, Diogo? Ele fala sobre a data FIFA aí que eu queria chegar. Eu queria chegar no seguinte, que é curioso porque o Roger fala no tempo de treinar para a data FIFA, e olha que ele perdeu 3 jogadores, Borré, Valência e Rocher, e perdeu os 3 meninos para a seleção, né, sub-20. Então ele estava sem 6 jogadores, mas ele exaltou ali a data FIFA, porque, na minha opinião, eu estou chamando aqui na coluna, que daqui a pouco está rolando ali em GZH, de a vitória do método. Porque tu vê claramente que ele treina com A, com B, com C, com data FIFA, sem data FIFA, com Diori, com, sabe, com Vaguinha, ele treina a mesma coisa todos os dias. Então, os jogadores, eles têm repetição, e mesmo que não participem, eles já sabem que eles têm que se encaixar naquela ideia ali. E o Roger, ele faz exercícios para isso, né? Retângulos ali para fazer saída de bola, triangulação. Então ele preserva sempre a ideia e vai colocando individualidades em relação à ideia. Eu até imaginava, olha, daqui a pouco ele só vai inverter o lado ali na mudança dos laterais. O Vaguinha fez a referência e ele estava certo. Olha, eu acho que daqui a pouco vai ser a mesma coisa. O René vai tentar ser o dublê de Bernabé, melhor ou pior, mas enfim, a ideia é mantida. E o Aguirre a mesma coisa do outro lado. E foi o que a gente viu. Eles até acho que foram um pouco menos, mas eles tentaram fazer rigorosamente a mesma coisa. E essa preservação da ideia, ela ajuda para quem entra. Porque o cara que está treinando todo dia, mesmo que não é titular, ele está fazendo rigorosamente a mesma coisa, né? E esse é o grande mérito, eu acho, do trabalho do Roger. O Roger, por exemplo, é um profissional, esses meninos aí que entram e ajudam. Vocês sabiam que o Roger, no dia de folga dele, ele vai para o CT de Alvorada? Ele, na folga dele, abre mão lá da mulher, dos filhos e tal, ele vai lá. O que ele fica fazendo lá? Ele fica olhando o treino, ele fica falando com os coordenadores, ele fica olhando os caras, ele fica assuntando lá, batendo papo, cafezinho e tal, não sei o que. Numa dessas ele bateu no Luiz Otávio, conversou com ele, olha, isso está fazendo assim, enfim. Quer dizer, o trabalho do Roger, ele vai pegando jogadores. Quer dizer, esse é outro grande mérito do Roger. Aquela ideia de que não tinha jogador na base, não era por aí. Tinha, mas eles estavam sendo mal lançados e não tinha uma parceria para entender que eles têm que entrar, têm que sair, têm que entrar um pouquinho, têm que ficar mais tempo, têm que sair. Hoje o Gabriel Carvalho para mim entrou muito bem no jogo, muito bem, entrou. Olha, não sei se o Gabriel Carvalho já não está tomando de volta o lugar do Tabata, né? Então é a vitória do método. Não importa se está treinando com titulares ou com reservas, com A ou com B, como o treino é sempre o mesmo em termos de ideia, está tudo certo. Sobre isso, até para te... O Tabata hoje, ele chegou ao 4º jogo. Eram 4 jogos do Gabriel, agora são 4 do Tabata. Então, se o Roger, que não gosta de fazer, diz que não gosta do rodízio, mas se ele dá o tempo, se ele dá um tempo igual, é possível que tenhamos novidade contra o Bragantino. Porque ele entrou muito bem, parecia o Vaguinha aqui, ele entrou mordendo, se mexendo, se coçando, né, tentando, chegou com chute fora da área, né, porque o Vaguinha... Eu tenho uma opinião, Diogo, desculpa, que é a seguinte, eu não teria tirado o Gabriel Carvalho do time. Eu concordo contigo. Eu não teria tirado, porque a oscilação dele é normal. Agora, o Roger estabeleceu um critério. Ele disse, olha, o campo fala. E ele foi muito claro numa entrevista dele dizendo o seguinte, o campo fala. E ele vai tratar o Gabriel Carvalho como um jogador, uma peça do elenco. Sem considerar que o Gabriel Carvalho é um cheque em branco e tal. Pelo menos nesse momento ele não está fazendo isso. E eu até acho que pode ser um processo a retirada do Gabriel Carvalho do time. E os critérios do Roger são justos e o Roger... Quem sou eu para contestar o que o Roger está fazendo? Ele vai voltar pro time pelo mesmo motivo que saiu. E aí ele... é isso. Mas aí eu também acho injusto com o Tabata. Porque sempre o cara que vai entrar no jogo, nesse momento bom, vai ter um desempenho melhor.
porque a fatia é menor. Vai jogar 15, 20 minutos, daqui a pouco tu acerta um passe, tu tá zerado e tal. E a análise do cara que começa o jogo, ela é uma análise... Ela precisa ser uma análise um pouco maior, mas... Eu vou te dizer porque que eu vou defender o Roger nessa. Eu não acredito não é que eu não acredito. Eu não tiraria o Tabata agora. Eu também, eu acho que o Gabriel... Como eu não tiraria o Gabriel lá atrás. Eu acho que o Gabriel Carvalho é titular do Inter, mas enfim, eu tentando pensar com a cabeça do Roger. A qualidade da função ali está preservada. Está preservada, porque... Qualquer um que entrar vai mas eu digo assim, inclusive em intensidade, porque né? O que está falando mais forte no Inter no momento, nesse momento espetacular de 15 vitórias, que é histórico, é o coletivo. É a força do coletivo. E quando eu falo o seguinte sobre Ener Valencia, por exemplo. Ener Valencia ou Borré. O Valencia fez um golaço lá, foi muito bem nessa data FIFA aí. Ele está melhorando, hein? 2 jogos, 2 assistências e 2 gols, tá? Ele está melhorando. Mas, gente, o Inter tem 15 jogos com esse modelo de jogo sem perder. Por que o Roger agora, faltando 4 jogos, vai pegar e dizer, não, agora nós vamos testar, porque eu tenho que encontrar um lugar no time pro Valência. Aí eu vou botar Valência e Borré junto e desmanchar aquilo que tá consolidado de 15 jogos sem perder. Sabe quem é que não quer isso? Os jogadores não querem isso. Os jogadores não querem isso. Claro, os jogadores estão vendo que... Você pode até querer, mas não... Não vai. Os jogadores estão vendo, ganhando assim. O Valencia está voltando a jogar bem assim. Se o time está ganhando dessa maneira, porque um técnico não pensa um jogo com 11 jogadores, ele pensa agora com as 5 substituições. Então, se ele mantém Borré em alto nível com intensidade e o Valencia consegue entrar nessa levada, tá tudo certo. E se o time ficar ganhando, os jogadores compram a ideia. Até acho que o Valencia poderia entrar um pouquinho antes dos jogos. Qual foi o último jogo no Beira-Rio, me ajuda, em Fluminense, né? Isso, Fluminense. Que ele entrou, acho que já faltando 5 minutos para terminar o jogo. Ô, Vaguinha... Hoje eu teria colocado ele no intervalo, Zé. E hoje tinha um outro aspecto que eu estava observando antes do jogo, eu coloquei como dúvida, como... até pelo Valencia ter jogado o primeiro tempo inteiro lá na Colômbia, ter 35 anos, ter feito a viagem que fez, se não aconteceria dele estar na fila hoje, especificamente atrás, por exemplo, do Matias, que foi muito bem na seleção de base durante essa semana e que não fez uma viagem longa, estava aqui do lado, no Rio de Janeiro, nada disso. Ele manteve a substituição, quem tem que entrar é o Valencia e está mantido. É verdade. Esse Valencia aí, ele pode entrar, em vez de entrar só 10 minutos, entrar 20, 25. Agora, aquele outro... Fez com golaço. Foi um golaço. Gol de Valência, né? De força, de explosão, de ultrapassagem. A gente pode até discutir se teve um gol da Argentina que não foi tão bonito quanto assim, um cruzamento do Messi. Isso. O Lautaro de voleio. Isso, mas acho que o do Valencia, pela construção... É um dos gols da rodada. É um dos gols, acho que é o gol da rodada. Este Valencia, ele tem que entrar 20, 25 minutos, pode entrar mais tempo. Agora, aquele outro lá atrás, Vaguinha, aquele podia ficar no banco lá sem nenhum problema. Mas aí o Vaguinha falou sobre o aspecto coletivo, tá? E é o aspecto coletivo que sustenta, por exemplo, que hoje tenham jogado Aguirre, René, Bruno Henrique... E sem falar no Fernando, que não tá jogando, e o Rômulo vem jogando há muito tempo. Sim. Não, esse meio-campo... Teve alguém que se destacou mais, alguém que deixou a desejar desses nomes aí? Esse meio-campo, antes de responder a tua pergunta, a abertura desse meio-campo com o Rômulo e Bruno Henrique tirou o sono de muito torcedor do Inter esse ano ainda. Pela dificuldade de sair de trás, pela dificuldade de passe qualificado, até de chegar na frente. E hoje, dentro de uma ideia de jogo que está muito bem estruturada... Eles foram bem. Foram bem, entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, assim, tu quer saber de quem entrou, né? Isso, dos que entraram ali, ficaram dentro do esperado... É difícil a análise, por exemplo, sobre o Aguirre. Não dá pra ser definitivo sobre o Aguirre. Eu achei ele pior que o René. Achei que o René foi melhor do que o Aguirre. Ele foi um pouco mais discreto também, até porque ele teve uma função de segurar mais, né? Porque o Vasco atacou, quando atacou, muito mais pelo lado esquerdo. Pelo Piton, lateral esquerdo, e pelo Payet, que ficava ali, caía sempre ali. Sim, eles triangulavam. Então acho que o Aguirre teve... Mas defensivamente, nada. Não comprometeu, nada. Porque o Rogel ajudou pra caramba também, ele ali, né? Foi muito bem também. Eu achei o René melhor, mas muito pior que o Bernabé, obviamente. O René sabe fazer o arroz com feijão. O René, se ele não é meia... como ele era no time do Kudê, meia entre aspas, tá?
armador, como ele participava muito do jogo, o que acontece com um cara que não tem qualidade? Quando ele participa muito do jogo, ele erra. Com o Roger, o René está sendo lateral esquerdo. Lateral esquerdo é lateral esquerdo. Então, claro que falta acabamento para o René. Falta muito acabamento, falta qualidade no cruzamento, falta, enfim, finalização, que até o Bernabé tem, muito mais do que ele. Mas assim, dentro da normalidade. O Rômulo, de novo, defensivamente, fez uma partida muito segura. O Rômulo cresce muito. O Rômulo está crescendo muito nos últimos jogos. Mas o time melhora tanto quando entra o Fernando. É loucura. Tu vê que a vitória do Inter acontece no Grenal, foi assim também. Aconteceu agora também. Entrou o Fernando e o Gabriel Carvalho no lugar ali do Tabata. No Grenal foi o inverso, né? Entrou o Tabata. Isso. Mas aí o time já começou a acelerar um pouco mais. O Alan Patrick entrou no jogo, a bola chega no Fernando e rapidamente vem pra frente. Pá, daqui a pouco o gol.